dia especial, dia do batismo. Nós celebramos, portanto, na liturgia, o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu inauguro esta mensagem com esse tema, custe o que custar, com um pequeno conto de Bertolt Brecht, chamado O Garoto Desamparado. E o conto nos diz assim: o Sr. K. falou sobre o mau costume de engolir em silêncio a injustiça sofrida e contou a seguinte história. Um passante perguntou a um menino que chorava qual o motivo do seu sofrimento. Eu estava com 2 vinténs para o cinema, disse o garoto. Aí veio um menino e me arrancou um da mão. E mostrou ao menino que se via à distância. Mas você não gritou por socorro? Perguntou o homem. Sim, disse o menino. E soluçou um pouco forte. E ninguém o ouviu? Perguntou o homem, afagando-o carinhosamente. Não, disse o garoto. E olhou para ele com esperança, pois o homem sorria. Então me deu outro, disse o homem, e tirou-lhe o último vintém, continuando tranquilo o seu caminho. O garoto desamparado, que pensava que o homem ajudaria ele, e ele arrancou-lhe, não estava vendo ninguém, então me deu outro. Gritou por socorro, ninguém ouviu, então me deu outro. Desamparo. Segundo alguns dicionários, falta de amparo, obviamente, falta de proteção, abandono, penúria, condição de que quem está abandonado, sem auxílio material ou moral, estado daquilo que caiu no esquecimento, que está sem proteção, ação ou efeito de desamparar, não dar amparo, não dar auxílio. Desamparo. Uma das mais perversas e insensíveis características humanas é o ato de desamparar. Não é incomum nós desampararmos os mais velhos, desampararmos os amigos de longa data, seja pelo que for, às vezes por algo que simplesmente se resolveria com uma conversa, algo que nem sequer é tão mal assim, talvez a distância apenas, um esfriamento, uma divergência simples de opinião. Nós os desamparamos. Nós desamparamos os animais, nós desamparamos a natureza, nós desamparamos aqueles que nós dizemos que amamos, e talvez até amemos, mas nós temos esta perversa condição, essa perversa característica humana de desamparar. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. O ser humano recebe o mandato cultural de Deus, e a partir desse mandato cultural de Deus, nós estávamos a falar isso hoje, de dominar a terra, de dominar a natureza, de dominar todos os seres viventes. Muitas vezes o ser humano faz questão de não compreender o que é bem isso, o que de fato significa esse dominar, ter domínio sobre, que de uma forma muito resumida e simplista poderia ser dito como usufruto criativo e consciente da natureza em benefício dos humanos e de toda a natureza e de toda a criação divina. De forma que dominar é cuidar, é usufruir mais com consciência de que é nos dada a incumbência de mordomos daquilo que é criado e pertencente a Deus, e do que nós, inclusive, daremos conta. Mas nós temos a triste e perversa característica de desamparar a criação. Os amigos, os pais, os filhos, os humanos, os animais, a natureza. Desamparamos aqueles com quem nós nos relacionamos bem, às vezes. O que é pior. Por meio da indiferença, do egoísmo. Assim é o ser humano. Sim, tantas vezes somos nós. O episódio do batismo de Jesus Cristo é algo que de fato nos impacta, nos chama a atenção.
Talvez nem tanto como impactou a João Batista, mas nos impacta. João, então, está no deserto, está no Jordão. O texto de Marcos, como nós bem sabemos, é de todos sempre o mais conciso, o mais resumido. Mas João está a batizar no deserto. E nesse texto, naturalmente, o deserto tem um sentido muito mais do que geográfico apenas. É o deserto dos começos, não apenas nesse texto, é o deserto dos recomeços, é o deserto das alianças. Foi no deserto que o povo de Deus nasceu, foi ali também que ele recebeu a lei e a aliança, que presenciou os milagres de Deus, que usufruiu da sua direção tão cuidadosa de dia e de noite. E é por isso que na temporada do deserto, que foi para Israel o tempo ideal dos novos começos, apesar dos terrores, esta, dentre outras razões, aponta para o fato de que os movimentos messiânicos de renovação também iniciavam-se no deserto. João, então, está ali a pregar, e nós lemos juntos, e nós lemos aqui alternadamente, nós ouvimos agora com os olhos fechados, o batismo, que é o batismo para o arrependimento. Um batismo que, portanto, desafiava aqueles que iam a ter com João a uma conversão total, a arrepender-se de algo mal que estava a ser praticado. Um batismo que tem um objetivo claro, direto, que é a remissão dos pecados, arrepender-se por algo mal que está a ser feito. De um povo que necessitava urgentemente de perdão dos seus pecados, visto que tinham rompido sequencialmente com a aliança ou com as alianças feitas com Yahvé, com Deus, ao longo da sua história. Rompimentos sequenciais da aliança e das alianças que mantinham aquele povo sob um constante julgamento, portanto, e como culpados. E há, então, uma iniciativa do próprio Deus em instituir uma nova aliança. E uma nova aliança que se inicia por meio da remissão dos pecados. E se inicia porque, nas próprias palavras de João Batista, a validação desta remissão, que se dá a partir do arrependimento e do batismo nas águas, se concluirá por meio daquele que virá, que concluirá esta aliança, esta renovação de aliança no deserto, mais uma vez, a iniciar-se com o arrependimento e o batismo nas águas, concluir-se-á com o batismo por fogo. E quem o fará? Aquele do qual João diz não ser digno de desatar as correias das suas sandálias. Alguns, então, que vinham até João cheios de contrição, rompiam de forma pública com a sua antiga maneira de ser. Naturalmente, daqueles que vinham até João, apenas alguns escolhiam romper a sua antiga maneira de ser. Em Lucas, no capítulo 7, no versículo 30, nós vemos que, embora possa nos parecer que toda a Judéia estava a arrepender-se e haver uma fila, uma horda de pessoas, todos a se arrepender ali, a descer as águas do Jordão, isso não é bem verdade. Porque no capítulo 7 de Lucas, por exemplo, como nós vemos, há um registro de que fariseus, intérpretes da lei, rejeitavam e não foram batizados, por exemplo. Então, não é toda a gente, não é todo o público, não é toda a Judéia, como pode nos dar a impressão do texto. Os batizados, então, contritos, confessam a sua rejeição a Deus, a sua desobediência. João, então, a enfatizar que aquele é o passo inicial, e usando uma figura do sistema escolar judaico muito interessante, João, então, ele anula-se totalmente à vista daquele que vem. Isto porque um aluno judeu era obrigado a prestar serviços diversos ao seu rabino, exceto desatar-lhe as correias das sandálias, quando este entrava na sua casa. Isto era algo que não poderia ser pedido nem a um escravo judeu. Ou seja, em outras palavras, João declara que até o serviço mais baixo de um escravo,
que só um escravo pagão poderia fazer, nem isto ele é digno de fazer diante daquele que há de vir. E é nesse contexto que João, imagino eu, deve ter ficado muito chocado quando vem até ele Jesus para batizar-se, o batismo do arrependimento. O batismo que está separado para aqueles que deram as costas para Deus, aqueles que rejeitaram o Criador. Vem Jesus a ter com ele para batizar-se. E talvez esta seja uma das explicações que nos aclare o facto de João, lá na frente, quando está preso, a perguntar: és tu mesmo? Ou, aliás, mandar perguntar. Pergunte lá a esse Jesus se é ele mesmo ou devemos esperar outro. Aquele que eu batizei ali para o arrependimento dos pecados, ou devemos esperar outro? Talvez esta, entre outras questões, é claro que João estava ali preso numa situação limite, podemos dizer até com um certo desespero, e então ele faz essa pergunta lá na frente a Jesus. Naturalmente, então, a imaginar ou a já saber que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, aquele que havia de vir, João então tem um choque, e nesse choque, Jesus, e o texto de uma forma belíssima, nos indica, vem então a ter com ele Jesus de Nazaré da Galileia. São basicamente referências das nada boas, digamos assim. Alguém que não vem um Jesus a dizer quais são as suas referências familiares. Jesus, aliás, que na altura era um nome muito comum, não vem a dizer que Jesus está com referências familiares e nem que ele vem de um bom lugar, mas Jesus vem então da Galileia, e nós sabemos, não é? Examine, pois, e verá se haverá algum profeta que venha da Galileia. Simplesmente esse Jesus. E então ele é batizado nas águas do Jordão, e todo o povo que estava ali, ao sair Jesus das águas, viu o céu a rasgar-se, e uma pomba desce sobre Jesus, repousa sobre ele. E aqueles que ali estavam ainda ouvem uma voz perceptível que vem dos céus e diz: eis, e em paráfrase, estão a ver? Este é o meu filho que eu amo. É nele eu tenho prazer. A manifestação indissociável do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vista e ouvida. A coroar o princípio do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas rápidas questões que eu aprendo com esse texto. O ministério de Jesus se fundamenta na obediência. Nós bem sabemos, Jesus não tinha pecados. Jesus não tinha por que se batizar. O próprio Filho de Deus, ali diante de um homem que está a oferecer àqueles remissão pelos seus pecados, o que se iniciava naquele batismo de águas e concluir-se-ia após com o batismo de fogo por Jesus Cristo, aquele que deveria vir, está a batizar-se. Não havia sentido no batismo de Jesus. E para muitos de nós, acredito que nós nos questionamos ainda hoje, o porquê Jesus batiza-se, se nele não há pecado. E nós vemos em outro texto que Jesus diz que é preciso para que se cumpra, mas Jesus deve fazer isso por obediência, para assumir o pecado dos outros, de nós. Jesus, então, assume ali a condição daqueles que continuamente estão a rejeitar a Deus. Jesus ali está a assumir a condição de culpado.
porque aquele povo repudiou o seu Deus. Mas Jesus, obedientemente, vai até João Batista, como nós bem sabemos, e João, ainda que chocado, batizar a ti é preciso. É preciso para que se cumpra. Jesus, em obediência, batiza-se a assumir o pecado dos outros, de todos nós, a assumir um povo que rejeitou o seu Deus, assumir a culpa de um povo que rejeitou o seu Deus. Em que lugar? Num deserto. Num deserto onde se demonstra de forma especial a obediência. No lugar dos recomeços, num lugar árido, no lugar dos terrores, mas também um lugar de começos. Também um lugar de recomeços, um lugar de alianças, um lugar de renovo de esperança. Num lugar onde, não obstante os terrores, mantém a obediência. Mantém-se a obediência. Num deserto em que Deus manifesta-se claramente a chamar a obediência e garantir que está ao lado de Jesus em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Sempre. No lugar árido, de terrores, mas de aliança, de começos, recomeços, de esperanças. Nesse que o Pai deixa claro que está ao lado de Jesus, que Jesus é o seu Filho amado, e isso não fica encoberto, ao contrário, isso é proferido de uma forma perceptível a todos, quando o céu se rompe, quando palavras claras se ouvem, quando um sinal evidente que Deus estava com ele, e que estava com ele todo o tempo, nesta árdua tarefa de assumir a culpa pela rejeição de Deus. Irmãos, isso é muito profundo. Jesus não está ali a assumir pecados cotidianos da humanidade, só. Jesus não está ali a assumir o pecado da mentira padronizada, por vezes, da humanidade, só. Jesus está ali a assumir um povo que rejeitou o seu Deus. E é diante dessa proposta, diante desse passo, em que Jesus assume esse peso da humanidade que rejeitou o seu Deus, que Deus então deixa claro, e é preciso perceber isso, qual é a melhor forma que Deus usa para se manifestar e para se tornar perceptível à humanidade? Jesus Cristo. E por quê? Ora, se Jesus fosse um animal, nós não conseguiríamos perceber tão bem isso. Mas Jesus é um de nós. Jesus é um de nós. Se Jesus fosse algo da natureza, nós não conseguiríamos perceber tão bem, mas Jesus é homem. Naquele momento, então, Deus manifesta-se como? Com voz perceptível, ao ouvido daqueles que ouvem, que ali estão. O Espírito manifesta-se a partir de uma pomba, que é possível ver, a manifestação, como nós chamamos, manifestação visível da graça invisível. Naquele momento, então, Deus manifesta-se de uma forma que é perceptível a todos, coisa que nós comumente não vemos, a deixar claro que aquilo que Jesus está a assumir ali, Ele estará com ele até o fim. Este é o meu filho que eu amo. Nele, em quem ele é, no que ele faz, eu tenho prazer. A deixar claro que estaria com Jesus em todo o tempo, nesta árdua tarefa de assumir a culpa pela rejeição a Ele mesmo, a Deus, no árduo caminho que culminaria na cruz do Calvário. Esta aparição de Deus a validar o ministério de Jesus. Ora,
Obediência. Obediência demonstrada no deserto e manifestação de Deus nesta obediência no deserto, a dizer que está com Jesus ali, custe o que custar. E eu concluo. Jesus batiza-se sem ter a necessidade, tal qual os demais que iriam até João a batizar-se. Aqueles entre a multidão que ia ter com João, porque naturalmente nós bem sabemos que muitos iam ali somente para criticá-lo. Jesus aparece junto daqueles, alguns arrependidos, outros não. E Jesus está ali a dizer, a deixar claro, que o que ele está a fazer aquilo por causa do ministério que está publicamente a ser assumido. Tomar a culpa de um povo que rejeitou o seu Deus. Carregar sobre si o pecado da humanidade que virou as costas para o seu Deus, que o rejeitou. Ele mesmo, que então não tinha pecados para arrepender-se, estava ali a arrepender-se dos pecados que a partir daquele momento assumia sobre si. Por que Deus faria isso com o seu próprio filho? Deus aparece então nesta forma evidente, perceptível, a dizer: eu te amo, filho, e tenho prazer em ti, para que todos soubessem isso. Custe o que custar, ele estará ao lado de Jesus, e isso fica claro até o final, até a conclusão do seu árduo ministério. Obediência. Mesmo a saber que é um árido, árduo e espinhoso caminho, num deserto, que nós podemos estar a atravessar. Um lugar de tristeza, lugar de sequidão, lugar de terrores, mas um lugar de começos. Lugar de recomeços também. Lugar de novas alianças. No deserto que nós podemos estar a atravessar, além dos terrores, é um lugar de novas perspectivas. É um lugar onde as novas alianças são feitas. É um lugar onde nós podemos ouvir a voz do nosso Deus a dizer: custe o que custar, seja obediente, vá até o final, eu estou contigo. A manter uma vida de obediência, fundamentada na obediência a Deus, ainda que estejamos nesse deserto, ainda que estejamos nesse lugar árido, nesse lugar que pode ser de terrores tantas vezes, ainda que aos olhos humanos, inclusive aos nossos olhos, estejamos a fracassar, esteja tudo muito mal, muito a despeito do ser humano que desampara, do homem que tirou o segundo vintém do garoto do conto, Deus Pai não nos deixa e nem nos desampara. Deus Pai nos ama e nos garante, de forma perceptível, clara, a sua fidelidade, a sua permanência, o seu amparo e o seu cuidado. Custe o que custar. Mantenhamo-nos obedientes, ainda que no deserto, Deus Pai não nos desampara. Custe o que custar. Deus te abençoe.